Olá, amigos do canal! Hoje estou de volta na área que eu falei sobre as plantas de cobertura para o cultivo de cebola na safra 2023 no Ipaceira, em Rio Paranaíba. E hoje estamos executando aí uma das operações de preparo de solo. É o tema do vídeo de hoje, preparo de solo na cultura da cebola. Como que a gente saiu desde as plantas de cobertura até chegar no dia da semeadura. Mas antes de ver o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. E para o vídeo de hoje eu te garanto, senta o dedo no like que você não vai se arrepender. E após a vinheta, confira conosco o preparo de solo na cultura da cebola safra 2023. Vejam que após a operação de grade, que é importante para uma incorporação superficial, misturar bem os resíduos culturais e eventualmente alguma correção de solo, nós estamos aqui procedendo à aração com arado de aiveca. O arado de aiveca ele é importante no processo porque ele tem uma boa inversão da leiva, ou seja, ele consegue enterrar bem os resíduos culturais e com isso favorecer a decomposição, o que é importante para manter aí um solo bem regular, bem destorrado, para que a gente consiga fazer uma boa deposição da semente. No caso aqui da área, lembrando que é a área que nós vamos cultivar cebola. Veja, aqui dá para visualizar a importância das plantas de cobertura. Veja como o solo está agrumoso e percebam os torrões, os agregados de solo, olha, com raiz de planta. Todos os agregados de solo, você consegue visualizar raízes de planta. Olha, solo bastante estruturado, graças às plantas de cobertura que foram trabalhadas. No vídeo, vocês não podem sentir, mas eu posso. Como o solo é cheiroso, como que ele tem aquele cheiro de terra de mata, característico de solos aí que estão com bastante resíduo orgânico, bastante matéria orgânica. E seguindo as operações de preparo de solo da cebola, eu já mostrei a operação de trincha, a dessecação com a trincha, triturar os restos culturais, a grade para você incorporar aqueles resíduos culturais levemente ao solo e propiciar, como aqui mostrado, uma boa operação do arado de aiveca. O que o arado de aiveca fez aqui? Ele enterrou a maioria dos resíduos culturais e chegou a trabalhar aqui numa profundidade de 40 a 45 centímetros, deixando o solo aí bem macio, bem poroso, fora a estruturação promovida pelas plantas de cobertura. E agora, a terceira operação que nós estamos fazendo, na verdade, nós estamos passando enxada rotativa, já deixando os canteiros prontos. Neste momento, além de incorporar e fragmentar mais o resíduo cultural, é uma oportunidade para você incorporar produtos biológicos. Aqui no caso, nós incorporamos o produto biológico antes da operação de arado. E agora a gente está misturando com a enxada rotativa esses produtos biológicos no solo. Aqui já é uma enxada rotativa, já o canteiro, tá? Olha, eu vou te dar algumas dicas aqui para você fazer isso aqui bacana. Primeiro, qual o nível de destorramento que você vai colocar.
A enxada rotativa, para ela desforrar mais ou menos, vai depender, né, o encanterador, da pressão que você coloca na tampa, vai depender da velocidade de deslocamento e da própria rotação na tomada de força. No nosso caso, a gente estava com o solo muito estruturado, como mostrado lá anteriormente na parte da aração, né, muito torrão. Os agregados de solo não são nem torrões, estão com raízes de planta, eles desmancham facilmente. Observe que aqui não tem torrão algum sobre o canteiro. Então a gente colocou uma velocidade de trabalho um pouco mais alta, para a gente não deixar o solo pulverizado. Por quê? Nós estamos marcando o canteiro, fazendo essa enxada rotativa aqui encanteirando, porém, no dia do semeio, haverá uma nova operação de encanteirador. Então a gente vai colocar o adubo, vai incorporar esse adubo, deixando aí o leito de semeadura pronto. Ou seja, terá uma segunda passagem de enxada rotativa. Nessa área nós não optamos por usar subsolador antes. Por quê? O arado trabalhou na profundidade de 40 a 45 centímetros, o solo estava macio para baixo, né? Nós fizemos subsolador lá antes da planta de cobertura e o solo totalmente agregado, né? Totalmente estruturado, melhor dizendo. Então, nós fizemos simplesmente a grade, o arado, agora aqui é uma operação de encanteirador. Veja um outro detalhe, então eu falei da velocidade, deslocamento, da tomada de força mais ou menos velocidade, para você não pulverizar muito o solo. Então eu quero aqui dar uma quebrada nos agregados e incorporar o resíduo cultural mais um pouquinho. Um outro ponto importante, umidade. Nós precisamos de evitar trabalhar com enxada rotativa e encanteirador com umidade muito alta. Por quê? Você pode espelhar o solo. Tanto as laterais do canteiro podem ficar espelhadas, quanto em profundidade aonde trabalha as facas da rotativa ou do encanteirador. Então a umidade aqui está plena, olha para você ver, está plenamente ideal, melhor dizendo. Porque o que é a umidade ideal? É um solo de friável para menos que friável. Você tem que estar com o solo, que o produtor costuma dizer, solo frio. Você tem um resíduo de umidade na hora que o equipamento passa, mas olha lá onde ele passou há 10 minutos atrás. O solo você já vê que ele está seco. Então se o solo estiver seco, você não consegue quebrar os agregados e pulveriza o solo. E muito molhado, você espelha. Então a enxada rotativa tem que trabalhar com umidade mais baixa. E se você pensou assim, e se estiver chovendo? Então por isso que é importante planejamento. Tem que ter antecedência, tem que ter planejamento. Nós estávamos com um volume de chuva terrível aqui na região, mas nós tínhamos feito um bom planejamento, considerando que podia ter chuva no período. E aí, como a gente tinha essas folgas já consideradas no planejamento, enquanto choveu a gente não mexeu no solo, e aí a gente teve aí 5, 6 dias de sol, e aí a gente está fazendo aqui as operações na melhor condição de umidade que se espera para esse equipamento. Então sempre planeje. E fazer isso aqui com antecedência, e se não estiver chovendo agora, a gente vai manter a umidade. Por quê? Eu vou favorecer a eclosão de ovos de nematóides, de esporos de fungo e de plantas daninhas, tirando a pressão desses problemas na cultura da cebola, que nós vamos aqui implantar nos próximos dias. E agora, nós estamos na última etapa do preparo de solo da cebola. Então nós fizemos a planta de cobertura, como mostrado lá em vídeos anteriores. Fizemos a operação de trituração da palha com trincha. Operação de grade, para incorporar os resíduos na superfície do solo. Arado de aiveca. Uma primeira operação de encanteiramento, com enxada rotativa e encanteirador junto, como vocês podem ver ali naquele canteiro. E aqui neste canteiro, a operação final. Nesta operação final, né, vocês estão vendo aí que está fazendo então a incorporação de fertilizante. Você deve se preocupar com a distribuição uniforme, especialmente com a dose de adubo fosfatado, tema que vamos abordar em vídeos posteriores. O adubo fosfatado é um grande definidor do estabelecimento e potencial produtivo da cebola. E também, vocês viram que tem um equipamento pulverizando na frente do encanteirador. Ele está pulverizando ali produtos biológicos e nematicidas
para manejo de nematóides e de fungos de solo. Então, nós adotamos aqui uma estratégia de aplicações de produtos biológicos lá naquela primeira operação de rotativa, tá? Às vezes algum químico também, e aqui a aplicação de químico e ou biológico. Então, nesse cultivo agora de janeiro, fevereiro, as condições para o nematóide são muito favoráveis. Nós vamos falar também de manejo de nematóides em vídeos futuros. Então você tem que se preocupar com esse patógeno de solo aí na etapa final do preparo de solo e fazer a incorporação correta dos produtos. Mas como o vídeo de hoje é sobre preparo de solo, um ponto importante aqui da última operação é a umidade. Sempre eu venho falando da umidade, e essa última aqui é importantíssima. Se a umidade estiver muito baixa, você não vai formar legal o canteiro e você vai acabar pulverizando muito o solo. Veja aqui como é que o canteiro formou bem. Se a umidade estiver muito alta, você vai espelhar, vai compactar o fundo do canteiro, onde está passando as facas da rotativa, e vai deixar muito compactado aqui as laterais do canteiro. Veja que aqui está ficando perfeito, o canteiro macio, ó. Veja que muito macio o canteiro, mas forma o canteiro perfeitamente. Observe ainda, olha, como é que o solo está grumoso, e veja como que os resíduos culturais, na sua quase totalidade, estão plenamente decompostos. E ainda não é um vídeo 4K, né? Ele ainda está na tecnologia que nós podemos, não dá para sentir o cheiro aí no vídeo que você está vendo, mas o solo com aquele cheiro de terra de mata, um solo com cheiro agradável, graças à incorporação aí das plantas de cobertura. Então a última dica aí, cuidado com a umidade do solo, observe que possíveis patógenos a planta pode sofrer. Às vezes você vai incorporar algum nematicida, inseticida ou um produto biológico, tá, que seja específico para o seu problema principal. E por último, né, vocês vão ver também lá no final, daqui a pouquinho, a semeadora. Velocidade de semeio, baixa velocidade de semeio com a profundidade correta de deposição. E aqui nessa área, ao longo do ciclo, nós vamos gravar outros vídeos. Nos acompanhe no canal e eu vou dar dicas de manejo das variedades, da adubação, de manejo de doenças, de herbicidas e outros assuntos relacionados à cebola. E neste vídeo nós concluímos as etapas de preparo de solo da cebola, desse semeio de experimentos do Ipacera aqui em Rio Paranaíba, Minas Gerais. Mostramos então as diversas etapas, desde o preparo da planta de cobertura, trituração da palha, gradagem, arado, enxada rotativa, incorporação de insumos e algumas dicas de cada uma dessas etapas. Durante o ciclo da cultura, vamos falar de outros assuntos. Mas diga para nós, quais assuntos você quer que a gente fale, que a gente grave aqui no canal? Você quer que a gente fale sobre adubação de cobertura, sobre herbicidas, sobre manejo de doenças, de pragas? Qual assunto? Sobre variedades? Diversos desses temas estão em estudos aqui nessa área. Interaja conosco, diga aí sua dúvida. Se inscreva no canal e deixe o seu like. E compartilhe com os amigos para que mais pessoas assistam o vídeo. E até a próxima!